Paz, queridos irmãos, eu sou o Guga, um dos supervisores da rede de jovens, e hoje eu estarei lendo com vocês de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 4. No capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão os céus, e foi tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E Deus chamou a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi tarde e manhã do quinto dia. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo réptil de terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para este mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do sexto dia. Gênesis capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista para boa e para comida. E a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E este ouro da terra é bom.
e ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel, este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia que delas comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou de Adão formou a mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado, e porquanto deixará o homem a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comereis, abrir-se-ão os seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável a dar todo entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão, a sua mulher, da sua presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste, companheira, ela me deu a árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás à luz aos filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirão, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra, e da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor
um varão. E deu à luz a mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos seus primogênitos das ovelhas e da sua gordura, se agradou o Senhor da oferta de Abel. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem procederas, não é certo que serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o guardador do teu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão derramado na terra clama a mim. E agora maldito és tu na terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, esta não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É muito grande meu pecado para que possa ser perdoado. Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, e me escondereis e serei fugitivo, e vagabundo na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que se matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferissem qualquer um que o encontrasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. E Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Maleque. Lameque gerou para si e trouxe para si 2 mulheres. E o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zila. E Ada deu luz a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e Naamã, sua irmã. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e a Zila: Ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que foi morto por Caim. E Sete também gerou um filho, e o chamou o seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Agradeço a cada um de vocês, meus queridos irmãos, por terem nos acompanhado até aqui. Eu gostaria de convidá-los a nós fazermos uma oração, agradecendo pela palavra de Deus e também por essa oportunidade de estarmos aqui. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, este grande privilégio de nós termos a tua palavra como luz e lâmpada para os nossos pés, nos guiando nesse mundo de trevas. Nós te pedimos e nós te agradecemos por cada um dos irmãos que nos acompanhou nesta leitura e que nós possamos permanecer firmes e fiéis para completar essa leitura da palavra de Deus, que nós possamos continuar firmes e fiéis para entender cada vez mais o que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.